Bem. Boa noite, pessoal. Eu queria começar agradecendo o convite para estar aqui essa noite, trocando ideias com vocês sobre direito registral imobiliário. Queria agradecer o convite que o Cresce me fez. E quando foi feito o convite, realmente a minha agenda não está fácil por esses tempos, mas eu fiz um esforço para tentar achar uma data, porque eu acho extremamente importante que a gente tenha um diálogo, que a gente tenha uma certa proximidade, não só a gente, mas todos os atores do mercado imobiliário, né? No dia a dia é difícil, né? No dia a dia todo mundo está super corrido, todo mundo está enfurnado lá nos seus afazeres para tentar dar conta do que precisa dar conta, e essa conversa acaba sendo difícil. E de maneira que esse tipo de evento eu acho que é extremamente importante e proveitosa, e contem sempre comigo, na medida da minha possibilidade, eu vou sempre fazer um esforço para que a gente possa ter essa interlocução, não é? Eu não vi nos outros dias, então tem alguns espaços sobrando. Mas me pediram para conversar com vocês sobre uma introdução ao direito registral imobiliário, né? É bastante difícil numa palestra a gente tentar abordar de maneira completa, mesmo uma introdução ao direito registral imobiliário, que é um tema bastante complexo, bastante amplo. De maneira que eu fiquei pensando o que nós poderíamos conversar essa noite, e eu achei que seria extremamente importante a gente iniciar essa conversa com a pergunta de por que existe um registro de imóveis. Achei que era importante a gente entender por que todos os imóveis têm que ser registrados no registro de imóveis, e isso não é assim só no Brasil, é assim no mundo inteiro. A gente vai dar uma olhada muito rapidamente nisso. Para que serve o registro de imóveis? Né? Para que serve um sistema registral imobiliário que é adotado com características diferentes? Nós temos dois sistemas principais que a gente vai rapidamente analisar, apenas para que a gente consiga situar o Brasil nesse contexto. Mas por que todos os países do mundo têm isso? É realmente necessário? Para que serve esse negócio? Então, eu achei que nós poderíamos começar por aí, entendendo o que é um sistema registral imobiliário e para que serve um sistema registral imobiliário, e situar o sistema registral brasileiro dentro desses dois principais sistemas mundiais que existem. Num segundo momento, eu vou tentar fazer uma introdução aos princípios registrais imobiliários. A atividade jurídica do registrador de imóveis, ela é regida, digamos assim, por alguns princípios registrais. E esses princípios resolvem um percentual bastante grande de problemas que se tem no registro de imóveis. Um percentual bastante grande das notas de exigência que se tem explicação nesses princípios que a gente vai ver aqui. Não vou analisar todos, né? Mas os principais princípios, com perdão da cacofonia, a gente vai tentar dar uma olhada com exemplos práticos, né, como é que isso acontece de fato, por que às vezes é gerada alguma nota devolutiva, e eu espero que a gente consiga entender um pouco melhor o raciocínio que é feito no registro de imóveis a partir desses princípios. E, por fim, eu imagino que lá por volta das 11 horas a gente consiga entrar nessa terceira parte da palestra. Por fim, eu trouxe alguns pontos do contrato de compra e venda, do contrato de locação e do contrato de doação, para a gente entender como funciona isso no registro de imóveis, que são talvez aí alguns dos principais contratos que os senhores lidam no seu dia a dia. Não sei se vai dar tempo para chegarmos nesse último ponto, mas se ficarmos nos dois primeiros, já imagino terá sido bastante proveitoso. E, como eu falei quando recebi esse convite, futuramente, dentro da disponibilidade, a gente pode marcar outros encontros para daí falar especificamente sobre compra e venda, por exemplo, sobre locação e assim sucessivamente. Esse primeiro ponto do porquê que existe um registro de imóveis, do ponto de vista jurídico, é um dos temas mais complexos que existe, a ponto de um autor espanhol,
um dos melhores civilistas do mundo, que faleceu há 2 anos, dizer que é o tema central de todos os ordenamentos jurídicos do mundo, a questão da transmissão da propriedade e como se dá a transmissão da propriedade. Mas, apesar de ser um tema jurídico bastante complexo, e eu imagino que aqui tenha pessoas com formação jurídica e sem formação jurídica, eu vou tentar tornar esse assunto mais palatável, né? Eu vou tentar dar um linguajar mais... com menos juridiquês, para que a gente possa tornar esse assunto palatável e não pesado como ele costuma ser tecnicamente, né? Basicamente, pessoal, quando a gente pensa num sistema registral imobiliário, e, repito, esses sistemas registrais imobiliários existem no mundo inteiro, a gente vai aprofundar isso um pouco mais. Mesmo em países comunistas tem um registro de imóveis. Cuba, por exemplo, tem um registro de imóveis, porque, embora a propriedade, toda a propriedade seja estatal, há direitos conferidos aos particulares sobre a propriedade pública. E isto demanda uma publicidade registral imobiliária, né? A China tem registro de imóveis, a antiga União Soviética tinha registro de imóveis. E por que existe esse registro de imóveis? Quando a gente pensa no registro de imóveis, a gente tem que pensar num sistema de publicidade de direitos imobiliários, ou seja, um sistema que nasceu para tornar públicos os direitos que incidem sobre imóveis. Precisam de um meio de publicidade para que os terceiros possam tomar conhecimento desses direitos. Ninguém pode ser obrigado a respeitar um direito que não conhece ou a que não foi dada oportunidade de conhecer. Vamos imaginar um contrato de locação que não se leve a registro e que alguma pessoa, algum terceiro vá no imóvel, o locatário não esteja naquela hora, não veja ninguém lá, compre o imóvel e depois tira-se da cartola um contrato de locação. Não, esse imóvel está locado. Bom, essa locação é oponível a esse terceiro ou não? Esse terceiro, dito de outro modo, precisa respeitar essa locação ou não? Se o contrato não foi registrado, o terceiro não pode ser afetado por esse contrato de locação. A gente vai analisar isso melhor quando chegarmos lá no contrato de locação. Por quê? Porque a relação contratual, seja o contrato de locação, seja o contrato de compra e venda, seja contrato de doação, só tem valor interpartes, que se fala, entre as partes que celebraram o contrato. Para que aquele contrato, ou aquele direito que nasceu do contrato, possa ter efeitos em relação a terceiras pessoas que não participaram do contrato, que, portanto, não conhecem aquela relação contratual e que, portanto, não podem ser obrigados a respeitar direito que não conhecem, que não foi dada oportunidade de conhecer, para que esses terceiros possam ser afetados por esse contrato, há necessidade que o direito crie um mecanismo de publicidade, um mecanismo de tornar cognoscíveis tais direitos. Ou seja, o que significa tornar cognoscíveis? Significa tornar tais direitos acessíveis para que qualquer pessoa que queira tomar conhecimento se existe ou não algum direito, possa tomar conhecimento. Isto é uma regra que sempre existiu no direito. Ninguém pode ser obrigado a respeitar direito que não conhece e que não foi dada a oportunidade de conhecer. Para que um direito possa valer para terceiras pessoas que não participaram da relação contratual, em direito se diz ser oponível a terceiras pessoas, ou ser oponível erga omnes, que é o que eu escrevi ali, que significa contra todos em latim. Para que um direito possa ser oponível contra todas as pessoas, além das que participaram da relação contratual, há necessidade de que haja um meio de publicidade, um meio para gerar cognoscibilidade desses direitos, um meio que permita que qualquer pessoa que pretenda celebrar um negócio jurídico a respeito de determinado direito possa ter conhecimento se há algum ônus ou não, quem é o titular desse direito e assim sucessivamente. Isto sempre foi assim na história do direito. O que mudou foi a complexidade
dos meios de se dar essa publicidade, né, por conta da própria complexidade social, né? Só para que vocês tenham uma ideia, em 2 minutos, porque não é esse o nosso foco, mas no direito da Grécia Antiga, quando era firmado um contrato de hipoteca e se dava um imóvel em hipoteca, se colocava uma pedra chamada oros no imóvel hipotecado e nessa pedra se inscrevia ali que o imóvel estava hipotecado, o credor era fulano de tal, o valor da dívida era tanto. De maneira que qualquer pessoa que pretendesse comprar aquele imóvel ia ver ali a pedra oros e aquilo significava o quê? A publicidade, a exteriorização para terceiras pessoas que não participaram daquele contrato de hipoteca para que pudessem saber que aquele imóvel foi hipotecado e, portanto, tinham o dever de respeitar aquilo, não podiam alegar desconhecimento. No direito romano, da mesma forma, a forma mais tradicional de transmissão da propriedade no direito romano chamava-se emancipatio, em que se exigia 5 testemunhas. Essas 5 testemunhas eram testemunhas publicitárias, que difundiam na comunidade, no seio social, a informação de que a propriedade daquele determinado bem havia sido transmitida de A para B e aquela informação ia circular. Se a gente avançar um pouco mais para o direito medieval europeu, a gente vai ter o nascimento dos proclamas, que ainda se usa hoje no Brasil para casamento, por exemplo, né? Embora ninguém mais leia as proclamas. Mas na Idade Média, quando se vendia um imóvel na Europa, havia necessidade de ler os proclamas num lugar em que a comunidade se encontrava, e naquela época geralmente era após a missa do domingo, e a partir de 30 dias depois da leitura dos proclamas é que a propriedade era transmitida e passava a valer contra todos. Vejam, sempre houve essa preocupação de alguma forma, esses direitos que deveriam valer contra todas as pessoas, e não só contra as partes que participaram do contrato, que esses direitos tivessem uma forma de serem publicizados. Bom, a sociedade foi se complexizando, as relações jurídicas foram se complexizando, e estas formas de publicidade mais arcaicas foram sendo superadas. Imagina hoje uma cobertura hipotecada com uma pedra oros lá em cima. Quem que vai enxergar a pedra lá na cobertura, né? Imagina ler um proclama hoje da venda de um imóvel na saída da missa de domingo. Começaria pela ideia de qual a igreja competente, né? Enfim, esses meios publicitários que já existiram não serviriam mais hoje na complexidade social que a gente tem. Até porque hoje há muitos institutos jurídicos que são opacos. Por exemplo, a alienação fiduciária. Se eu for a um imóvel hoje, diante da complexidade das relações jurídicas que existem, e enxergar uma pessoa dentro daquele imóvel, o que isto me diz? Absolutamente nada. Eu não faço a menor ideia se aquela pessoa é proprietária, se aquela pessoa é locatária, se aquela pessoa é um devedor fiduciante, e a propriedade é do banco, por exemplo, se aquela pessoa é proprietária, mas existe uma hipoteca, se aquela pessoa é um mero invasor de um imóvel. A posse nos direitos imobiliários não diz praticamente nada. E por isso que se costuma dizer que os direitos imobiliários são opacos. E por isso, nessa esteira, pessoal, é que surgiu, em meados do século XIX, mais ou menos, um fenômeno mais ou menos ao mesmo tempo na Europa e aqui no Brasil, é que surgiu o registro imobiliário como um meio de publicidade novo para dar vazão a essas necessidades de publicidade que já não eram mais conseguidas pelas formas que existiam até então. Certo? E aí surge o registro de imóveis como um meio de dar publicidade dos direitos imobiliários, ou seja, de tornar cognoscíveis os direitos imobiliários, de tornar apto a qualquer pessoa conhecer os direitos imobiliários que existem sobre determinado imóvel. Daí a razão de ter competência registral, por exemplo, coisa que não existe no tabelionato, porque o tabelionato atua numa outra esfera do direito.
Porque como a ideia do registro é ser um meio de publicidade para que as pessoas possam efetivamente tomar conhecimento da existência ou não de direitos a respeito do imóvel que pretendem negociar, se não houvesse competência territorial, por exemplo, haveria necessidade de pegar tantas certidões quantos fossem os registros de imóveis no país. O curioso é que um país que se diz que não tem registro de imóveis, e tem, que são os Estados Unidos da América, nos estudos que eu fiz, e obviamente que há muitos sistemas que eu não conheço, que eu nunca li nada, mas dos sistemas europeus e latino-americanos que eu li, o primeiro registro de imóveis que nasceu, dos que eu tenho conhecimento, foi nos Estados Unidos da América, no século XVII, muito antes do que o registro de imóveis brasileiro, por exemplo. Mas, enfim, pessoal, para isso é que serve um registro de imóveis, né? Resumindo, nenhum direito que deva produzir efeitos contra todas as pessoas, e não só contra as que participaram do contrato, pode alcançar tal efeito sem que haja um meio de publicidade. Isto, repito, sempre foi assim, isso não é uma invenção brasileira. A França tentou, no Código Napoleônico de 1799, extinguir o registro de imóveis francês e dizer que a propriedade se transmitia pelo contrato. Não demorou muito tempo, eles tiveram que voltar atrás e criar novamente o registro de imóveis, porque eles perceberam que não bastava a lei dizer que o contrato tornava oponível contra todos, que o contrato transmitia a propriedade. De que adiantava a lei dizer que o contrato transmite a propriedade, se o Zezinho que quer comprar aquele imóvel não tem conhecimento dos contratos que foram celebrados sobre aquele imóvel. Tem hipoteca? Não sei. A pessoa que me apresenta aqui um contrato dizendo que é o proprietário vendeu? Não sei. E rapidamente a França, que ao que eu tenho notícia foi o único país que tentou isso até hoje, em 1799, precisou voltar atrás e criar um sistema de registro de imóveis que existe até hoje. Por quê? Simplesmente porque isto não é uma invenção jurídica, é uma realidade que não há como não respeitar. Se um direito, como o direito de propriedade, deve ser oponível contra todos, quando eu sou proprietário, todos os outros precisam respeitar, e ninguém pode vender o meu direito de propriedade, por exemplo, porque ele é meu, se isto é assim, o direito precisa oportunizar a que todos saibam quem é o proprietário daquele imóvel. Isso não pode ficar escondido num contrato, ou em tantos contratos quantos possam existir. E aí coloquei aqui dois casos pitorescos, né? Bom, primeiro eu expus aqui, como eu já tinha falado, que o registro de imóveis hoje existe em todo mundo civilizado, né? Toda a Europa tem registro de imóveis, Estados Unidos tem registro de imóveis, Canadá tem registro de imóveis, América Central, América Latina toda tem registro de imóveis, Ásia tem registro de imóveis, África tem registro de imóveis. Não conheço país que não tenha registro de imóveis, embora eu conheço dois que em algum momento não tinham registro de imóveis ou tinham um registro de imóveis extremamente ineficaz. E há dois casos clássicos, um em Moscou, ainda no tempo da União Soviética, que tinha um registro de imóveis, mas muito ineficaz, em que a Espanha, se não me falha a memória, comprou um prédio para a sua embaixada na União Soviética e, tempos depois, aliás, tentou comprar um prédio para a embaixada, mas desistiu porque não conseguiu descobrir com segurança quem tinha direito sobre aquele imóvel. Quem era a pessoa que podia lhe vender, se não a propriedade, o direito de usar aquele imóvel, e desistiu da compra. Um outro caso foi a Embaixada dos Estados Unidos em Moçambique, em que não havia um registro de imóveis. Moçambique, se não me falha a memória, estava em guerra civil, e os Estados Unidos compraram um prédio para a sua embaixada em Moçambique e depois perderam o prédio porque, segundo a legislação local, a propriedade era de outro. Moçambique hoje tem um registro de imóveis porque o Banco Mundial exigiu
para que pudesse socorrer financeiramente. Aliás, eu vou ver daqui a pouco, num slide eu coloquei uma frase do Banco Central, do Banco Mundial, e o Banco Mundial exige para empréstimos que os países que recebam empréstimos tenham um sistema registral imobiliário. Nos raros casos de países tão desorganizados que não tenham, precisa criar para que possam receber os empréstimos, por uma razão muito simples, porque para que haja organização do direito de propriedade imobiliário, para que possa haver um mercado imobiliário, você precisa ter a organização dos direitos sobre esses imóveis através de um sistema de publicidade, que é o registro de imóveis. Há dois grandes sistemas da publicidade registral imobiliária, há dois grandes sistemas de registro de imóveis. Isso é importante a gente entender. Pode parecer algo teórico aqui, mas não é. Aqui a gente vai entender por que no Brasil a gente tem uma qualificação jurídica dos títulos. Por que no Brasil o registrador não recebe o documento e registra de qualquer jeito, sem ficar ali analisando e fazendo nota devolutiva e brigando? Por que isso é assim no Brasil? Aqui que a gente vai entender. Existem dois grandes sistemas, e isto não é assim no mundo inteiro. Nos Estados Unidos, por exemplo, não é assim. Nos Estados Unidos registra-se qualquer coisa. Vamos entender por quê. Os dois grandes sistemas que existem, que são antagonistas e que de uma maneira ou outra inspiram todos os demais sistemas do mundo, são o sistema francês e o sistema germânico. O sistema francês é conhecido como sistema de registro de títulos e o sistema germânico como sistema de registro de direitos. O sistema de registro de títulos, que é o sistema francês, no qual já foi inspirado o direito brasileiro, o sistema registral brasileiro até meados do século até começo do século XX, segundo o entendimento de alguns, era esse tipo de sistema. O sistema francês, ele basicamente, a característica dele, esse registro de títulos, é que ele publiciza todos os contratos que existem sobre imóveis, mas ele não analisa o conteúdo do que ele publiciza, de maneira que ele não garante o direito inscrito. Há uma brincadeira na Europa que no sistema francês se registra até cartas de amor desde que tem o título de contrato de compra e venda. E isto, não sei se ainda é assim, mas foi assim durante muito tempo. Por quê? Porque nesses sistemas de registro de títulos, por que é registro de títulos? Porque é um depósito de contratos a respeito de imóveis, sem uma análise jurídica por parte do registrador. O registro é um depósito organizado de contratos imobiliários, de maneira que qualquer um que queira ter acesso a todos os contratos que digam respeito a determinado imóvel terá facilmente, a toda a cadeia. Porém, não há nenhuma garantia a respeito do direito inscrito. O que vale dizer, se o contrato for nulo, ele é registrado. Se a pessoa vender 2 vezes um imóvel, registra-se os dois. As 2 cadeias de propriedade são registradas. E as 2 podem seguir por anos. De maneira que, quando alguém pretenda comprar um imóvel, não basta pegar uma certidão no registro de imóveis, ele precisa pegar certidão de toda a cadeia contratual, ou das cadeias contratuais, se forem mais de uma, no mínimo durante o prazo da uso capião. Nos Estados Unidos, essa exigência não era pelo prazo da uso capião, era pelo prazo até o primeiro contrato do imóvel, que podia ser 1.600 e alguma coisa, 1.700 e alguma coisa. Depois, a legislação da maioria dos estados restringiu para 50 anos. Então, você precisa pegar uma certidão de todos os contratos inscritos por 50 anos. Na França, seria pelo prazo da uso capião. Mas você precisa pegar todas as cadeias contratuais e analisar esses contratos para ver se existir mais de uma cadeia, qual, na sua opinião, é a válida e qual que é nula. E analisar cada contrato para ver se aquele contrato é válido ou é nulo. Ou seja, embora haja um registro, esse registro de muito pouco serve para o mercado imobiliário, porque ele gera um custo e um tempo extremamente grande. Quais são os paliativos que se utiliza nesse tipo de sistema
para conseguir minimizar esses efeitos. E se alguém já tiver acompanhado um registro de um registro de imóveis dos Estados Unidos, por exemplo, eu já acompanhei, ele demora muito mais do que o registro brasileiro e é muito mais caro do que o registro brasileiro. Por quê? Porque para fazer essa análise, primeiro a pessoa precisa contratar um advogado, né, para fazer esta análise de toda essa cadeia. Só que mesmo depois de você fazer a sua análise, você não tem garantia do seu direito. Porque pode ser que a minha opinião seja que determinado contrato não seja nulo, mas outra parte tenha o entendimento de que aquele contrato seja nulo, essa questão seja judicializada e eu perca. E aí o que se faz? Se faz uma outra análise por uma seguradora, e aí, na verdade, acaba acontecendo um duplo registro, e as pessoas fazem um seguro. Depois de fazer o registro, depois de contratar um advogado para analisar, fazer o registro, a pessoa faz um seguro. Não para garantir que ela não perca o imóvel, mas para garantir que se ela perder o imóvel, ela tem o dinheiro do imóvel na mão. E a seguradora, para fazer o seguro, faz a sua análise. A seguradora ela copia o registro de imóveis. O registro de imóveis é duplo nos Estados Unidos. Tem o registro de imóveis estatal, que lá é público, né? E tem o registro da seguradora. A seguradora tem a cópia de todos os documentos. Quando chega um pedido de seguro, eles fazem a análise deles, e se eles acharem que tem risco, aí eles não fazem o seguro. Então, o efeito... E na França, a mesma coisa. A única diferença é que na França, ao invés do advogado, ao notário, ao tabelião, que existe na França e não existe nos Estados Unidos. Mas o resto é igual. De maneira que o que se tem é um registro mais demorado, mais custoso e mais inseguro para os negócios imobiliários. Não é? Na década de 70, quando se ergueu o falecido World Trade Center, lá em Manhattan, as torres gêmeas que foram derrubadas, eu não sei quantos terrenos envolveu aquela compra, porque era uma área imensa, mas eu li um artigo que tratava disso, e eu não vou me lembrar agora, mas, se não me falha a memória, levou 3 anos de pesquisas para chegar à conclusão de quem seriam os proprietários daqueles imóveis, para poder celebrar o negócio, né? Quem eram os proprietários, tem hipoteca, não tem. Se não me falha a memória, levou 3 anos, e depois de feito o registro, tiveram que fazer um seguro que, na época, foi para segurar uma quantia de, na década de 70 e alguma coisa de milhões de dólares. Hoje, obviamente, seria muito mais do que isso, mas veja-se que isto é algo de surreal, né? Às vezes, se defende algumas coisas sem conhecer exatamente como elas funcionam, mas isto não é bom. Mesmo lá nos Estados Unidos, há uma série de professores de direito que têm criticado o sistema deles, né, que defendem uma coisa que chama regime torrens, mas enfim. Esse é o sistema que vigora nos Estados Unidos, que tem um mercado imobiliário muito bom e muito forte, e com pouca litigiosidade, graças mais a, digamos, princípios morais do povo do que efetivamente um sistema que funcione. Porque se o sistema, se o povo passar a não colaborar mais, digamos assim, o sistema entra em colapso, que foi o que, de certa forma, aconteceu em 2008. Inúmeras pessoas foram prejudicadas por um sistema que criaram lá de mortgage, de hipoteca, e criaram uma associação de vítimas enfim, de algumas construtoras. Mas, enfim. O outro sistema é o sistema germânico, que é o sistema brasileiro também. O sistema brasileiro, no começo do século XX, depois do Código Civil de 16, que entrou em vigor em 17, adotou esse sistema germânico. O sistema germânico, ao contrário do sistema francês, ele concentra a informação no registro de imóveis através do chamado folho real. Não há um depósito de documentos. Há uma análise dos contratos que ingressam a registro, e há o registro no que se chama folho real, que aqui no Brasil a gente conhece como matrícula. Há um livro com o histórico jurídico do imóvel. Quando ingressa um documento para registro, há uma qualificação jurídica desse documento.
O registrador tem a obrigação de analisar juridicamente esse documento, de verificar se ele está de acordo com o ordenamento jurídico e só se estiver publicizar esse direito, só se estiver registrar esse contrato. Por quê? Porque o sistema de registro de direitos pretende garantir o direito inscrito. Uma vez publicizado, esse direito significa que esse direito foi adquirido conforme ao direito. E passa a se proteger o terceiro de boa-fé que confiou naquela informação do registro de imóveis, que é o chamado princípio da fé pública registral. Não é? Então, cadeias duplas não se registra. Não é? Se uma pessoa vendeu o imóvel 2 vezes, somente uma dessas vendas será registrada, ao contrário do sistema francês e norte-americano. Se o contrato for nulo, não pode ser registrado. Se o contrato não obedecer os princípios registrais, que garantem um encadeamento perfeito, vamos dizer assim, tanto dos direitos quanto dos titulares de direitos, não pode haver registro. Tudo isso com o intuito de garantir o direito inscrito. Para que se possa garantir o direito inscrito, tem que haver uma forte qualificação jurídica antes do registro. E se há uma forte qualificação jurídica no registro, tem que se garantir o direito inscrito depois de publicizado. E tudo isso gera como produto final, embora a qualificação seja um pouco mais demorada, a qualificação registral, né? Seja um pouco mais demorada e um pouco mais complexa, mas gera como produto final um direito garantido que, para eu saber quem é o proprietário, para eu saber se tem hipoteca, se tem penhora, se tem etc., sobre o imóvel, basta uma certidão do registro de imóveis e não a necessidade de buscar toda a cadeia de contratos, de processos, de formais de partilha e analisar toda essa cadeia. E como garante o direito inscrito, embora não fosse impossível, mas não é necessário se fazer um seguro para garantir essa transação. Ao menos nenhum país que adota esse sistema tem o costume de fazer seguros para garantir a transação no registro de imóveis. Há um livro que fez um estudo entre o sistema espanhol e o sistema norte-americano. O sistema espanhol é um sistema germânico, mostrando os custos do registro nos Estados Unidos e na Espanha, que é um sistema de direito. E mostrando como o custo é muito mais baixo nesse tipo de registro. Bom, o sistema de registro de imóveis brasileiro é de direitos, isso a gente já conversou, não é? E como é que o registro brasileiro publiciza esses direitos, né, imobiliários? Através de 2 formas. O registro, no registro de imóveis, tem 2 eficácias possíveis. A primeira, que é a regra, digamos assim, é a eficácia constitutiva. Né? Todos os negócios jurídicos intervivos, ou seja, os contratos entre pessoas vivas, o direito imobiliário, via de regra, só passa a existir depois do registro no registro de imóveis. É o exemplo, por exemplo, da compra e venda. Né? Eu celebro um contrato de compra e venda. A pessoa passa a ser proprietária, o comprador? Não. Ela passa a ser proprietária depois do registro da compra e venda no registro de imóveis. Eu celebro um contrato de hipoteca. A hipoteca passa a existir depois do contrato? Não. A hipoteca passa a existir depois do registro do contrato de hipoteca no registro de imóveis. Eu celebro um contrato de alienação fiduciária de bens imóveis. Passa a existir a propriedade fiduciária depois do contrato celebrado? Não. Somente depois do registro no registro de imóveis. E assim para todos os contratos. Né? Se a gente falar do contrato de preferência na locação de imóvel urbano. Né? Há a preferência na locação de imóvel urbano para o locatário após assinado o contrato? Nesse caso há, porque é um direito obrigacional. Mas ele vale contra terceiros? Terceiras pessoas precisam respeitar? Não. Só se houver a averbação, a publicidade no registro de imóveis e esse direito passar a ser de conhecimento de qualquer pessoa que dele queira tomar conhecimento. Certo?
A outra espécie de publicidade no registro de imóveis brasileiro é a publicidade declarativa. O que é a publicidade declarativa? O direito já existe, mas ele passa a valer contra terceiras pessoas, passa a valer contra todos, somente após o registro no registro de imóveis. É o caso, por exemplo, da uso capião, do formal de partilha, da preferência na locação de imóvel urbano, que eu acabei de falar. Através dessas duas formas é que o registro de imóveis brasileiro atua. Aqui é o relatório do Banco Mundial que eu falei para finalizar esse assunto e entrarmos nos princípios registrais. Vejam o que disse o Banco Mundial em 1996. Um registro da propriedade torna-se fundamental e essencial para o desenvolvimento de uma economia de mercado funcional. Melhora a segurança da titularidade da posse, diminui os custos de transferência de bens e proporciona um mecanismo de baixo custo para resolver as disputas entre os bens. Isso que a gente estava conversando até agora. Muito bem. A gente entendeu muito rapidamente aqui, mas acho que deu para ter uma ideia de para que serve um sistema registral imobiliário, quais são as duas principais espécies de sistemas registrais imobiliários no mundo e onde se situa o registro brasileiro, o que explica por que a gente tem uma qualificação jurídica mais contundente no direito brasileiro do que possa haver em eventual algum outro sistema. E como se dá essa qualificação, essa análise jurídica? Em primeiro lugar, através dos chamados princípios registrais imobiliários. Uma série de princípios reguladores da atividade registral imobiliária, da qualificação do registro de imóveis. Quem tem formação jurídica aqui sabe que, hoje em dia, no Brasil, há uma vulgarização dos princípios. É princípio para tudo. Qualquer coisa que existe vira princípio. E no registro de imóveis não é diferente. A lista dos princípios registrais imobiliários, hoje em dia, não consigo nem mensurar se eu pegar a opinião de todas as pessoas, não sei nem quantos são mais. Mas eu separei os clássicos, os principais, em que não há discussão que estes sejam princípios registrais imobiliários, e estes princípios registrais imobiliários resolvem boa parte da compreensão do que acontece no registro de imóveis. São eles o princípio da continuidade, da especialidade, da disponibilidade, prioridade, unitariedade da matrícula e legalidade. Esses princípios são analisados na qualificação registral, ou seja, quando o registrador recebe um título, um negócio jurídico para registrar, ele faz a análise jurídica e nesta análise jurídica, chamada qualificação registral, ele avalia esses princípios registrais imobiliários. O primeiro desses princípios é o chamado princípio da continuidade, que decorre do próprio direito de propriedade. O princípio da continuidade diz que o registro de imóveis deve refletir uma perfeita cadeia de titularidade dos imóveis registrados. O registro de imóveis deve refletir uma perfeita cadeia de titularidade dos direitos registrados. Essa continuidade ela pode se dividir em continuidade objetiva e subjetiva também, que diz respeito à continuidade subjetiva, a que a qualificação do titular do direito inscrito deve obedecer um perfeito encadeamento. Já vamos entender isso um pouco melhor. A continuidade objetiva, a descrição do objeto do direito inscrito, que é o imóvel, deve obedecer também a um perfeito encadeamento. O que está sendo dito aqui? Em primeiro lugar, esse princípio da continuidade diz o seguinte: olha, os direitos registrados têm que refletir um perfeito encadeamento, ou seja, se A é proprietário do imóvel, não pode aparecer B vendendo esse imóvel, porque B não é proprietário desse imóvel. Haveria um pulo nesta cadeia de titularidade se o A for proprietário e registrar um contrato do B vendendo. Há necessidade, antes de registrar, o A vendendo para o B, para que possa vender, o B possa vender para o C. Isso vale para compra e venda, mas vale para qualquer outro contrato também. Vale para doação, vale para o inventário. Não é? É muito comum, em registro de imóveis, por incrível que pareça,
a pessoa ter, por exemplo, um compromisso de compra e venda registrado. Compromisso de compra e venda não é contrato de compra e venda. O que se chama em direito de contrato de compra e venda é o que a gente conhece popularmente como escritura de compra e venda. A escritura de compra e venda é o contrato de compra e venda instrumentalizado por escritura pública. O que a gente chama de contrato de compra e venda, que é aquele instrumento particular, pode até ser, em raras exceções, de verdade um contrato de compra e venda. Mas, via de regra, o que se tem ali é um contrato de compromisso de compra e venda, ou de promessa de compra e venda, mesmo que o título seja contrato de compra e venda. E se a pessoa, vamos imaginar, A, foi promissário comprador num compromisso de compra e venda e registrou. É possível registrar o compromisso de compra e venda? É possível. É conveniente? É. Por quê? Porque é de graça e melhora em muito a qualidade do direito da pessoa que prometeu comprar. Qual é a diferença entre eu registrar um compromisso de compra e venda e não registrar? Se eu não registrar um compromisso de compra e venda, a pessoa tem o que se chama de um direito obrigacional, que vale só entre as partes contratantes. Vamos imaginar, A compromissou um imóvel à venda para B e não registraram. B tem algum direito? Tem, mas obrigacional. Se o A vender este imóvel para o C e o C registrar e o C for um terceiro de boa-fé, é oponível o contrato do B para o C? Não, não é. Ele vai ter que pedir indenização por perdas e danos. Certo? E se o B registrar o seu compromisso de compra e venda? Aí ele passa a ter uma coisa que se chama direito real de aquisição, que é um direito real, vem do latim res, que é coisa. Direito real significa direito sobre a coisa, e não mais um direito de exigir alguma coisa de outra pessoa. Ele tem um direito sobre a coisa. Isso significa que ele tem um direito de adquirir aquela coisa e esse direito vale contra todos. O A pode vender o mesmo imóvel para o C? Pode. Pode registrar? Na minha opinião, não. O Conselho Superior da Magistratura do Estado de São Paulo tem entendido que pode, de maneira que vai conseguir registrar. Mas o direito do B tem que ser respeitado? Tem. Quando for feita a escritura para o B, o C vai perder a propriedade e o B vai adquirir a propriedade porque ele registrou. Então, a diferença da garantia, da tranquilidade que tem um promissário comprador com direito real e um promissário comprador com direito obrigacional é extremamente importante. E uma coisa que as pessoas não sabem é que esse contrato, o registro é de graça. Não é que é de graça, é que você paga 30% do valor da venda no momento do registro do contrato, depois, quando faz a escritura, paga só os outros 70%. E se não registrar o contrato e registrar só a escritura, vai pagar os 100%. Ou seja, o registro do contrato sai de graça, só antecipa 30%. Isso é uma coisa que as pessoas não sabem, que é um registro que pode lhe trazer tanta tranquilidade, tanta segurança e que não tem custo no final das contas, porque vai sair o mesmo custo que não registrar o contrato e registrar só a compra e venda final. Mas eu estava no princípio da continuidade, né? Então, tem casos em que a pessoa registra o compromisso de compra e venda e ela ainda não é proprietária, ela vai ser proprietária depois, quando fizer a escritura. Ela tem esse direito real de aquisição, que se chama. E aí é feito um inventário e se partilha o bem como se fosse proprietário o falecido. Vamos imaginar que o B, que era o promissário comprador, faleceu. Na partilha, ao invés de partilhar o direito real de aquisição, partilham o direito de propriedade, que ele não tem. Pode registrar esse formal de partilha? Não pode. A pessoa não tem o direito de propriedade ainda. Então, ela não pode vender direito que ela não tem. É um problema de continuidade, né? Eu botei alguns exemplos aqui. O primeiro aqui vai nessa sequência do compromisso de compra e venda registrado. O A prometeu vender para o B um determinado imóvel, registra um compromisso de compra e venda. O B pretende ceder o seu direito para uma terceira pessoa, para o C. Ele pode ceder esse direito? Pode. Pode registrar a cessão? Pode. Desde que o compromisso esteja registrado, para respeitar a cadeia
de titularidade desse direito. Se o contrato de compromisso de compra e venda não estiver registrado, não é possível registrar a cessão deste direito que não está registrado. Precisa primeiro registrar o compromisso de compra e venda, para, na sequência, registrar a cessão desse compromisso de compra e venda. Embora mais raro, mas acontece, há a possibilidade de contrato de compra e venda não ter sido registrado, que a escritura de compra e venda não tenha sido registrado. A vendeu para o B com escritura de compra e venda e não registrou. E vão num tabelião e o B lavra também uma escritura de compra e venda vendendo para o C. Se só vier a registro essa segunda escritura do B vendendo para o C, é possível o registro? Não. B não é proprietário no registro de imóveis. Há necessidade de registrar previamente a escritura do A vendendo para o B, para, na sequência, poder registrar a escritura do B vendendo para o C. Continuidade subjetiva. Eu falei que a qualificação do titular do direito inscrito precisa refletir também uma perfeita cadeia de titularidade. Vamos imaginar uma pessoa que adquiriu um imóvel solteiro e depois casou contra B. Pô, ninguém vai rir da piada do contra B, poxa. Todo mundo está de acordo. Casou com B. E aí vem agora a escritura de venda em que o vendedor é qualificado como A, casado com B, etc., vendendo o imóvel para C. E na matrícula ele consta como solteiro. É possível o registro? Não. Primeiro precisa a verbação do casamento para daí poder registrar a escritura de compra e venda. E o mesmo vale em relação à continuidade objetiva, que diz respeito à descrição do imóvel objeto do direito inscrito. Se era um terreno, foi construída uma casa, agora vem a venda da casa com o terreno e na matrícula tem só o terreno, há necessidade da prévia averbação da construção, embora isso tenha sido bastante mitigado com a possibilidade de se pedir a cindibilidade e deixar para regularizar posteriormente a construção. Exceção a este princípio, pessoal, aquisição originária. Aquisição originária, o que é aquisição originária? É aquela aquisição em que uma pessoa não adquire determinado direito de outra pessoa que é titular desse direito. Ela adquire, por alguma outra situação, determinado direito de maneira originária, não da transmissão de uma outra pessoa. Adquire pela posse, por exemplo, no caso da uso capião. A desapropriação é outro exemplo de aquisição originária. Não há na desapropriação e na uso capião uma transmissão de direitos. O que há é o nascimento da propriedade pública de maneira inicial e originária, por conta da atuação do poder público dentro do que a lei lhe permite, ou a aquisição de um determinado imóvel pela posse mansa e pacífica por um determinado tempo, com ou sem justo título, no caso da uso capião. Essas hipóteses, como não há uma transmissão de direito, não há necessidade de respeitar o princípio da continuidade. O que significa dizer? Que se o juiz deferir a uso capião, em que o autor no processo seja João, o réu seja Pedro e o proprietário no registro de imóveis seja William, não vai ter problema nenhum para registrar por se tratar de uso capião. Certo? O mesmo valendo para desapropriação. O segundo princípio que eu separei aqui para conversar com vocês é o princípio da especialidade. O princípio da especialidade diz mais ou menos o seguinte: olha, os dois elementos estruturais do registro de imóveis, que são o objeto dos direitos que são inscritos, vale dizer, o imóvel, ou os titulares dos direitos inscritos, devem estar perfeitamente individualizados e destacados dos demais da coletividade. Também a especialidade se distingue em especialidade objetiva, quando eu me refiro ao imóvel, e especialidade subjetiva, quando eu me refiro ao titular do direito inscrito.
A Lei de Registros Públicos estabelece no artigo 176 e no artigo 225 os requisitos de especialidade objetiva e subjetiva. Vale dizer, qual a forma de qualificar os titulares de direito nos contratos, nos títulos que vão a registro e no próprio registro. Qual a forma de descrever um imóvel nos contratos que vão a registro e no próprio registro. Isso é regulamentado pela Lei 6.015 e isto é um problema. Porque a Lei 6.015 ela é de 76 e ela exige uma qualificação bastante detalhada, né? Tanto para o imóvel quanto para o titular do direito. Isso costuma dar problema em títulos judiciais, né? A qualificação no processo, né, vamos imaginar que tenha um formal de partilha para registrar, uma uso capião, uma adjudicação compulsória. Os requisitos de qualificação no processo, para as partes do processo, são requisitos bastante simplórios, digamos assim, né? No processo criminal, basta até o apelido do meliante, né? Não precisa sequer o nome completo, porque às vezes não se sabe o nome completo da pessoa, sabe que é o Machadinho, só aí pronto, né? Mas no processo civil, há uma necessidade de uma qualificação mais completa, mas que não é tão completa quanto exigida pela Lei dos Registros Públicos, que é a Lei 6.015 de 73. E aí o que acontece? Muitas vezes há necessidade de complementar a qualificação do inventário e de outros títulos judiciais, divórcio, separação e etc. Separei aqui também alguns problemas de especialidade que costumam surgir. Este aqui costuma dar bastante briga. Qual é a situação aqui, pessoal? Há, lá no registro de imóveis, uma transcrição antiga que descreve o imóvel e diz que o proprietário é fulano de tal brasileiro, ponto. Ou brasileiro casado, ponto. Ou brasileiro casado residente nessa cidade, ponto. Ou seja, a única coisa que se tem é o nome da pessoa. Se o nome dessa pessoa for Franz Beckenbauer de Oliveira Schmidt, a coisa fica mais fácil, né? Talvez não existam dois desses em Jundiaí. E aí talvez haja um indício para resolver mais facilmente. Agora, se o nome for José da Silva, qual é a dificuldade que se tem aqui? Vamos imaginar que se faça uma compra e venda. Essa pessoa está vendendo um imóvel. Vá lá num tabelião, o tabelião qualifique o José da Silva perfeitamente. José da Silva, brasileiro, casado com Joana da Silva, ele RG tal, o CPF tal, ela RG tal, CPF tal, regime tal de bens, com ou sem pacto antenupcial, residente domiciliado em tal lugar. Uma qualificação perfeita. Chega no registro de imóveis, eu pego esse José da Silva, casado com a Joana da Silva, perfeitamente qualificado, mas eu não faço ideia se nós estamos falando do mesmo José da Silva brasileiro casado que está lá na transcrição. Eu não faço ideia se aquele José da Silva que foi ao tabelião é o que consta como proprietário aqui na minha transcrição. E aí começa-se a tentar algumas soluções. Porque eu tenho dois caminhos a tomar aqui. Ou eu consigo levantar prova documental de que é a mesma pessoa, ou se não vai ter que entrar com processo em juízo para demonstrar que é a mesma pessoa, para que o juiz mande complementar a qualificação dessa pessoa. E aí, nesses casos, o que acontece? Eu não sei se vocês já pegaram algum caso desses. Em primeiro lugar, a gente devolve dizendo, olha, eu estou com essa dificuldade, que às vezes as pessoas não entendem porque não estão vendo lá a transcrição, e aí eu peço para apresentar alguns documentos que comprovem se tratar da mesma pessoa e dou como exemplo, olha, comprovante de IPTU desde sempre, a escritura original, né? Eu canso de atender gente lá brava comigo porque eu estou pedindo a escritura original. Não é obrigatório apresentar, mas se não tiver escritura original, a gente vai tentar outros documentos para ver se consegue registrar ou não, ou se vai ter que ir para um processo judicial. Por que se costuma pedir escritura original? Bom, se a pessoa comprou este imóvel lá em 1972, registrou a escritura, está lá José da Silva,
E o José da Silva, que foi o tabelião, comparece ao registro de imóveis com a escritura original que ele levou ao registro, lá amarelinha, com o carimbo do registro e tal. Bom, isto é um forte indício de que aquele José da Silva é o José da Silva que está na minha transcrição, né? A não ser que ele tenha furtado essa escritura de outro José da Silva, que é pouco provável, né? Se a pessoa tiver esse documento, é um forte indício de que é ela, é esse José da Silva mesmo, e aí a gente acaba registrando. Se a pessoa tiver os comprovantes de IPTU guardados lá, ela pagou desde a década de 70, está aqui tudo guardado, também é um forte indício de que, poxa, estamos tratando do mesmo José da Silva, né? Bom, e se a pessoa não tiver isso? Às vezes a pessoa daí vai na prefeitura e traz uma certidão de que está pago o IPTU. Isto não serve para esta finalidade, né? Se não tiver nenhum desses documentos, a gente vai tentando achar alguns outros documentos que possam demonstrar que o José da Silva é o mesmo José da Silva. E se a pessoa, bom, não consegue demonstrar, porque jogou tudo fora, tem solução? Tem, mas não no registro de imóveis. Aí tem que entrar com processo na corregedoria permanente para demonstrar que é o mesmo José da Silva e pedir que o juiz determine a verbação da nova qualificação. Uma outra situação é de descrição de imóvel antiga que não permite a identificação segura. Bom, quando eu tenho uma descrição precária, eu tenho sempre a saída da retificação no registro de imóveis. Mas tem alguns casos que essa descrição é tão precária que não se tem um mínimo de segurança para saber de que imóvel se trata. Por exemplo, houve já uma transcrição que eu achei que dizia mais ou menos o seguinte: um imóvel de mais ou menos 33 alqueires no bairro do Caxambu. Ponto. Não dizia mais nada. Imagina se aparece agora uma planta de retificação deste imóvel. A planta lá perfeitamente descrevendo o determinado imóvel. Como é que eu faço para saber se aquele imóvel que está ali perfeitamente descrito, com todos os confrontantes, é este imóvel de mais ou menos 30 alqueires no bairro do Caxambu? Que não diz nada, não tem um confrontante, não tem a rua para que se possa ir talvez esmiuçando as coisas. Talvez uma situação dessas, a retificação possa ser feita, possa, mas tenha que ser pela via judicial, porque a situação é tão precária que o registrador não consegue ter um mínimo de indício de que se trate da mesma coisa para poder seguir com a retificação. O princípio da disponibilidade, pessoal. O princípio da disponibilidade está ligado ao direito de propriedade também. O direito de propriedade tem uma regra que diz que ninguém pode dispor de propriedade que não tem, né? Ninguém pode vender propriedade que não tem. Ninguém pode doar propriedade que não tem. Ninguém pode transmitir propriedade que não tem. O princípio da disponibilidade é exatamente isso no registro de imóveis. Ninguém pode dispor no registro de imóveis de direito que não tem. Ele está muito ligado à continuidade que a gente viu lá no primeiro princípio, né? Se o A é proprietário e agora aparece o B vendendo o imóvel, não pode registrar. O B não tem direito de propriedade, portanto, ele não pode transmitir direito de propriedade que ele não tem. Quem pode transmitir esse direito de propriedade é o A, né? O princípio da disponibilidade, ele se divide em disponibilidade quantitativa, que é o quantum, a quantidade de direito que a pessoa dispõe, né? Se a pessoa é proprietária de um imóvel de 1.000 metros quadrados, ela não pode comparecer vendendo o mesmo imóvel com 1.500 metros quadrados. Das duas, uma. Ou está errado o contrato ou está errado o registro, precisa retificar o que tiver errado, né? O outro subprincípio do princípio da disponibilidade é a da disponibilidade qualitativa, que é o local, a porção de solo sobre a qual recai o direito inscrito no registro de imóveis. A base geodésica ocupada pelo imóvel sobre o qual recai o direito. Vamos entender isso um pouco melhor. Se a pessoa, isso eu falei agora no exemplo dos 1.000 metros, né? Se a pessoa tem um imóvel de 500 metros quadrados, não pode comparecer, vir uma escritura para registro, a pessoa vendendo
aquele imóvel com 550 metros quadrados. Das duas, uma, ou a escritura está errada, ou o contrato de compra e venda está errado, ou o registro está errado. E aí há que se retificar ou um ou outro. Não é? Da mesma forma, se a pessoa é coproprietária de 1/3 de um imóvel, ela não pode comparecer vendendo 2/3 daquele imóvel. O inverso é possível. Se a pessoa tem 1/3 e tem 2/3 e vende 1/3, não há problema algum. Agora, se ela tem 1/3, ela não pode vender 2/3, obviamente. Né? A disponibilidade qualitativa, vamos conversar um pouco, achei que tivesse dado um exemplo, mas vamos conversar aqui um pouquinho, que não está ali no slide. Vamos imaginar que eu tenho um imóvel, que seja um retângulo, de 10 por 50, e que na descrição desse imóvel se diga que o primeiro ponto de amarração do imóvel se situa a 50 metros da esquina mais próxima. E agora compareça uma escritura vendendo este imóvel, porém descrevendo o imóvel como situado, o ponto de amarração inicial, a 60 metros da esquina mais próxima. O imóvel é o mesmo, mesma descrição, mesma área, porém a localização dele mudou 10 metros para o lado. É possível registrar isso? Não. A pessoa não tem o direito nesta localização que consta na escritura, e sim 10 metros mais para o lado, a 50 metros da esquina da esquina mais próxima, e não a 60 metros de distância da esquina mais próxima. De novo, ou está errada a escritura, ou está errado o registro. Antes de registrar, precisa retificar ou um ou outro, a depender de onde esteja o erro. Se o IPTU tiver diferente, não tem muito problema, desde que eu consiga identificar que o IPTU é daquele imóvel, que a área esteja correta, ou não estando correta o IPTU, o ITBI foi pago corretamente. Então, o lançamento do IPTU estar divergente não é um problema. Aí é um problema não de registro, mas um problema cadastral, né, do cadastro tributário do município. É uma diferença muito grande entre cadastro e registro. Um trata da conferência, vamos dizer assim, dos direitos sobre imóveis. O outro é um mero cadastro para fins tributários municipais, para fins urbanísticos. Então, não há problema isso. Gera conflito. O que acontece? O registro de imóveis, por conta da lei de emolumentos, precisa ter o valor venal de lançamento para o IPTU do último exercício que houver. Então, precisa ser apresentado. Mas um eventual conflito não obsta o registro. Isso é só para a base de cálculo, é uma das bases de cálculo utilizadas para a cobrança. E que você tem como chegar ao valor através do valor do metro quadrado que consta lá. Mas não há, em princípio, uma divergência entre eles, em princípio não gera um problema registral. Em vários está gerando. Aí tem que falar com o Vanderlei. Minha opinião é essa. Quando eu tenho desdobros do imóvel, pessoal, às vezes eu tenho um desdobro de uma parte de um determinado imóvel, né? Há duas possibilidades quando eu tenho um desdobro de um imóvel. Ou a pessoa desdobra o imóvel e já descreve o remanescente, ou, o que é incomum acontecer hoje em dia, porque a aprovação do município já exige que tenha a descrição do que sobra no imóvel do remanescente, mas mais antigamente era comum haver a descrição do desdobro, mas não haver a descrição do remanescente. Registralmente era possível fazer o desdobro? Sim. O problema é que, não tendo essa descrição do remanescente, perde-se a disponibilidade, às vezes qualitativa e às vezes quantitativa, de maneira que não é possível fazer nenhum registro sem que seja previamente retificado o imóvel remanescente, né?
E quando a gente fala de disponibilidade, é importante lembrar da indisponibilidade. Eu tenho causas de indisponibilidade que impedem, obviamente, que o imóvel seja transmitido, que a propriedade do imóvel seja transmitido, que o imóvel seja onerado. Essa indisponibilidade pode ser voluntária, que são as mais conhecidas, né? A famosa cláusula de inalienabilidade, de impenhorabilidade, de incomunicabilidade, que pode ser aposta em doação ou em testamento, mas eu tenho algumas hipóteses não tão conhecidas, mas importantes, de indisponibilidade legal. Uma muito conhecida, que é a falência, né, ou a liquidação extrajudicial, mas a hipoteca cedular, por exemplo, é uma causa de indisponibilidade relativa. Quando eu tenho uma hipoteca cedular no imóvel, não pode ser alienado ou onerado esse imóvel sem a anuência do credor hipotecário. É uma regra especial, porque, em regra, a hipoteca não impede a venda do imóvel. Se a hipoteca for cedular, impede. A penhora. Uma penhora no imóvel, via de regra, não impede a venda do imóvel, nem a sua oneração por hipoteca, por exemplo. Mas se a penhora for em execução fiscal em favor do INSS ou da Fazenda Nacional, torna indisponível o imóvel. Não pode alienar, não pode penhorar, não pode onerar este imóvel. Princípio da prioridade, pessoal, e eu acho que esse já é o penúltimo ou antepenúltimo. O princípio da prioridade é extremamente importante no registro de imóveis, e aqui é que entende por que aquela chatice da ordem exata que chega, número de senha para entrar, o protocolo, por que não pode atender depois do horário, né? A lei proíbe expressamente os registradores de protocolarem título depois do horário, e se protocolar é nulo, né? Por que isso? Porque da prenotação decorre uma coisa que chama direito de prioridade no registro de títulos contraditórios. O que significa isso? Cada vez que eu protocolo um título, aquela prenotação, como regra, tem algumas exceções, mas como regra tem validade de 30 dias. Né? O título é analisado em 10 dias, né, no estado de São Paulo, no máximo em 10 dias, e se ele estiver apto a registro, ele é registrado. Se ele não estiver apto a registro, é feita uma nota devolutiva, uma nota de exigência, dizendo o que precisa para registrar. A pessoa pode concordar com o registrador e cumprir a exigência, ou pode discordar do registrador e requerer a suscitação de dúvida para que o juiz resolva a questão. Se a pessoa concordar e pretender sanar as exigências, e ela fizer isso até o 30º dia, fica valendo a mesma prenotação. Se ela fizer isso depois do 30º dia, o cancelamento automático no 30º dia daquela prenotação, e o título ingressará com uma nova prenotação. Qual é o problema? O princípio da prioridade, que diz o seguinte: a ordem de prenotação dos títulos estabelece a ordem de aquisição dos direitos que decorram de títulos contraditórios. O que significa isso? Se for protocolado 2 títulos que só um deles possa ser registrado, como, por exemplo, 2 vendas do mesmo imóvel, o que for registrado primeiro tem o direito de registrar primeiro, não importa que o contrato tenha sido feito muito depois. Certo? O que primeiro for prenotado tem o direito de prioridade naqueles 30 dias da prenotação. Certo? Primeiro, deixa eu falar rapidamente o que são direitos contraditórios. Os direitos contraditórios podem ser de 2 ordens, excludentes e não excludentes. Excludentes são aqueles em que um exclui o outro. Só cabe um, os outros não cabem. Se eu tiver 2 ou 3 ou 4 vendas de um mesmo imóvel e todas as escrituras forem prenotadas, só uma vai ser registrada. Vendas do mesmo imóvel pela mesma pessoa, obviamente, né? O mesmo proprietário vendeu para 4 pessoas diferentes, foi em 4 tabeliões diferentes no mesmo dia, ou em dias subsequentes, e lavrou 4 escrituras de compra e venda. É possível registrar as 4 vendas? Não. Uma venda exclui as demais. Então, só uma será registrada.
Direitos contraditórios não excludentes são aqueles em que a ordem do registro importa, mas todos podem coexistir. Por exemplo, 2 hipotecas. É possível registrar 2, 3, 4 hipotecas? Sim, sem problema algum. Mas a ordem do registro da hipoteca estabelece a prioridade de execução das hipotecas. A primeira hipoteca tem prioridade de execução em relação à segunda e assim sucessivamente. De maneira que é importante a ordem. Então, se vier 2 hipotecas, as 2 podem ser registradas, mas a ordem é importante. A hipoteca tem uma regra um pouco especial que eu não vou tratar aqui, vamos ficar na compra e venda. Vamos imaginar que uma pessoa, o A, nosso A do exemplo, vendeu o imóvel no dia 10 de abril para o B. No dia 11 de abril foi em outro tabelião, fez a venda do mesmo imóvel para o C. No dia 12 de abril, o C, que teve a escritura lavrada posteriormente, vai ao registro de imóveis e prenota a sua escritura. No dia seguinte, vai o B, que lavrou a escritura antes, e prenota depois do C. Quem tem direito de adquirir o imóvel? O C. Como isso vai se dar? Vai ser qualificada a escritura do C. Se o título estiver apto a registro, registra a aquisição do C e, na sequência, qualifica o título do B. O B não vai mais poder ter o seu título registrado, porque quando a escritura dele for analisada, o proprietário não vai mais ser o A que vendeu para ele, sim o C, e, portanto, vai ser devolvido a escritura dele dizendo que o vendedor não é o proprietário do imóvel. Certo? E se o título do C, se a escritura do C não estiver apta a registro? Vamos imaginar que o A casou e precisa da certidão de casamento para averbar. É feita a nota devolutiva pedindo a certidão de casamento para averbar. Se o C, apresentar a certidão de casamento dentro do trintídio, continua a sua prioridade valendo, a escritura dele vai ser registrada e a escritura do B vai ser devolvida. E se o C apresentar a certidão de casamento no 35º dia? Sua prenotação já vai ter sido cancelada automaticamente por decurso do prazo, não é por vontade do registrador, é automático, isso acontece. E ele vai receber um novo número de prenotação, mas posterior ao B. Se o B não se conformar com a exigência e quiser suscitar dúvida, ele pode requerer a suscitação de dúvida. E aí a prenotação dele continua válida até o julgamento, a prioridade continua sendo dele até o julgamento, mas se o juiz entender que ele está errado, cancela a prenotação e o B passa a ter prioridade. Se o juiz entender que ele está certo, registra o título dele com prioridade. Mas isso não é automático, isso depende de a parte requerer a suscitação de dúvida. Então, vejam, é raro de acontecer esse tipo de situação, mas vejam que elas acontecem. O colega teve acabei de ter uma situação com um banco que deu um empréstimo, pegou uma garantia de alienação fiduciária, não levou a registro, descobriu que tinha sido expedido um mandado de penhora para o registro, foi correndo no registro para registrar a alienação fiduciária, só que não tinham os documentos certos, eles tinham feito um documento errado, foi devolvido, eles suscitaram dúvida, perderam e foi registrada a penhora. E eles podem registrar a alienação fiduciária, mas já com o imóvel penhorado. Esse é um caso de direitos contraditórios não excludentes. A penhora sendo registrada antes, ela passa a ter preferência, passa a ser oponível em relação à alienação fiduciária que foi registrada posteriormente. É importante a ordem do registro, mas os dois foram registrados. Certo? E o que regulamenta isto aqui é o prazo, a ordem de prenotação e o prazo de vigência da prenotação. Por isso a importância de tentar resolver a situação no prazo da prenotação. Né? Nunca se sabe se pode ter algum direito contraditório tramitando no registro. Quando você pega uma certidão no registro, isso é importante, se houver um título contraditório, sai a informação lá no final da certidão. Sai dizendo, olha, tem o protocolo tal que está válido. E aí você precisa ver que é aquele protocolo, né? Porque ele pode pôr em risco o seu direito. Princípio da unitariedade da matrícula, pessoal.
O princípio da unitariedade da matrícula diz o seguinte: não pode haver mais de uma matrícula para um imóvel e não pode haver mais de um imóvel para uma matrícula. A cada imóvel corresponde uma matrícula. Se houver duas, uma delas é nula. E ao mesmo tempo que, para cada imóvel, só pode ter uma matrícula. Para cada matrícula só pode ter um imóvel e para cada imóvel só pode ter uma matrícula. Eu não posso ter duas matrículas para um mesmo imóvel e eu não posso ter matrículas para mais de um imóvel ou para parte de um imóvel. Por exemplo, se houver um condomínio, 3 pessoas são proprietárias de um imóvel, eu vou abrir uma matrícula para 1/3 de cada um? Não. Vou abrir uma matrícula para o imóvel inteiro e constar como proprietários as 3 pessoas que são proprietárias do imóvel. Certo? Por fim, pessoal, o princípio da legalidade. O princípio da legalidade é, de certa maneira, o princípio que concentra todo o resto, né? O princípio da legalidade diz basicamente que o oficial de registro de imóveis, na qualificação registral, ele precisa analisar a juridicidade dos atos submetidos a registro. Ele não pode registrar atos que não estejam de acordo com o direito. Ele precisa verificar os princípios registrais, ele precisa verificar as regras jurídicas do negócio jurídico que está sendo registrado. Se for uma compra e venda, por exemplo, precisa analisar se o contrato de compra e venda tem cláusulas válidas para um contrato de compra e venda, doação idem, partilha idem, uso capião idem. Os títulos judiciais não têm preferência, vamos dizer assim, não tem um benefício, eu coloquei aí, acho que é uma boa palavra, na qualificação judicial. Os títulos judiciais também precisam ser qualificados, né? Muitas vezes as pessoas ficam bravas porque o registrador devolve um mandado judicial, um formal de partilha, mas há ordem para que o registrador faça isso. O único, porém, é que nos títulos judiciais, obviamente que o registrador não pode analisar o mérito judicial, não é? O juiz analisou o mérito, tomou uma decisão, aquela decisão transitou em julgado, nem ele, juiz, pode mexer naquilo. Também não pode o registrador. Então, a análise do registrador é uma análise formal do título, né? E não uma análise do mérito judicial. O registrador não pode devolver, por exemplo, um mandado de registro de uso capião, dizendo para o juiz, não, o senhor se enganou aqui, não podia ter deferido essa uso capião. Está errado, aqui não é caso de uso capião. Isso o registrador não pode fazer, obviamente, né? Agora, o que ele pode fazer eu não tenho os elementos aqui para o registro da uso capião. Preciso que descreva o imóvel no mandado ou que junte a planta e o memorial, né? Que mais? O imóvel que o senhor manda penhorar não é de propriedade do réu da ação. Não posso penhorar, né? A não ser que ele justifique por que ele está mandando penhorar aquilo, que ele tome uma decisão e reitere o registro, né? Então, veja, é uma análise formal e não de mérito da decisão, que não, a decisão judicial não é revisável pelo oficial de registro de imóveis, né? Agora, dos títulos que não são judiciais, aí o registrador entra no mérito do negócio jurídico, né? Sejam títulos notariais, sejam instrumentos particulares e assim por diante. E vejam que isso não depende da vontade do registrador. Isso é determinação legal para o registrador fazer. Se o registrador não qualificar juridicamente e não brecar o registro a um título que não possa ser registrado, ele responde por isso. Então, ele não tem escolha, ele é obrigado a fazer. Não é uma escolha dele. Ele pode, obviamente, como todo ser humano e todo operador do direito, tomar uma decisão que depois, ouvindo os argumentos das partes, ele entenda que não foi a melhor decisão, rever sua decisão dentro do que o direito permite, né? Isso sim é possível fazer, né? Aliás, os próprios juízes fazem em sede de recurso, isso no direito é absolutamente comum, na medida em que não é uma ciência exata o direito. Mas o que não pode é algo que realmente não possa ser registrado, o registrador escolher se vai registrar ou não.
é algo que ele tem, sob pena de responsabilidade, a obrigação de vetar o registro, né? E é ingrato isso, porque as pessoas... Talvez haja algum registrador ou outro que possa ter algum prazer em recusar registro, mas a maioria que é dotado de sanidade mental não tem prazer algum nisso, porque como é que isso funciona no registro? Quando você recusa registro, você trabalha o mesmo tanto que para registrar e trabalha mais, porque provavelmente vai vir alguém brigar com você, você vai ter que dar explicação e você não ganha nada. Quando você registra, você trabalha menos e ganha, né? Então, ninguém de sã consciência devolve por prazer, né? As pessoas, os registradores mentalmente sãos, devolvem porque realmente acreditam que aquilo não pode ser registrado. Obviamente, como eu disse, pode haver uma decisão errada, né? E não é incomum as pessoas irem conversar e se perceber, poxa, realmente, não tinha pensado nisso, deixa eu pensar melhor. Bom, talvez se você me conseguir tal documento, eu consigo entender isso melhor e a coisa toma outro rumo. Mas, enfim. Alguns exemplos de aplicação da legalidade. O registrador não pode registrar títulos que não tenham previsão legal de ingresso no registro de imóveis. Os títulos que podem ser registrados no registro de imóveis obedecem a um princípio que chama, na verdade, o da legalidade e da taxatividade. Ou seja, os títulos previstos para registro têm que estar previstos em lei e estão todos previstos em lei. Não pode ser registrado se não estiver previsto em lei, né? E tem 2 exemplos que no estado de São Paulo se entende que não há previsão legal, que é a promessa de permuta e o arrendamento rural. A promessa de permuta tem uma exceção. Como ela é prevista no artigo, não lembro agora se é o 30 ou 32, da Lei 4.591, que regulamenta a incorporação imobiliária, como tem a previsão lá da promessa de permuta como um dos títulos que podem amparar a atuação do incorporador imobiliário, então se entende que somente na incorporação imobiliária é que pode ser registrada a promessa de permuta, geralmente por futuras unidades autônomas, né? Fora da incorporação imobiliária não é possível registrar. Aquilo que eu falei de que é possível registrar o compromisso de compra e venda, não se aplica à promessa de permuta, porque se entende que não tem previsão legal, né? O oficial tem que zelar também pela formalidade correta do ato, né? Eu falei aqui para vocês que a escritura pública é, na verdade, o contrato de compra e venda instrumentalizado por escritura pública. A escritura de doação é um contrato de doação instrumentalizado por escritura pública. A locação pode ser instrumentalizada por escritura pública? Pode. Não é comum, não é obrigatório, mas pode. Se as pessoas, por alguma razão, quiserem ter fé pública no seu contrato de locação para prevenir alguma alegação futura, nada impede. Seria um contrato de locação instrumentalizado por escritura pública, né? Alguns negócios jurídicos obrigatoriamente têm que ser instrumentalizados por escritura pública sob pena de nulidade. Via de regra, esses negócios jurídicos são os negócios jurídicos que tendam a criar, extinguir ou transmitir direitos reais imobiliários, direitos sobre coisas imóveis, né? Tal como direito de propriedade, usufruto, servidão, habitação, enfiteuse, direito de superfície, o novíssimo direito de laje, enfim. Nesses casos, desse tipo de direito, se o valor do imóvel e não do direito for superior a 30 vezes o salário mínimo, o maior salário mínimo vigente no Brasil, a escritura pública é obrigatória sob pena de nulidade do ato. Se o valor do imóvel for inferior a 30 salários mínimos, o contrato pode ser feito por um instrumento particular. O registrador precisa verificar o recolhimento do imposto de transmissão, nos casos em que houver imposto de transmissão, né? Um outro exemplo da legalidade aqui é que a fração ideal, se for detectado o seu uso como burla à legislação do parcelamento do solo, o registrador não pode registrar, né? Vamos imaginar que se detecte que há ali um
um loteamento irregular e que o loteador vem vendendo lotes através da fração ideal. Quando o registrador, por elementos objetivos, perceber isso, ele precisa brecar, né? Então, até 96, se não me falha a memória, se entendia que era possível isso. A Corregedoria Geral de Justiça determinava os registradores, não se meta na fração ideal aí. Só que daí eles começaram a perceber que isso estava sendo usado de fato para burla ao parcelamento do solo e mudaram a orientação e disseram não pode registrar. Mas o registrador precisa chegar a essa conclusão por meio de elementos objetivos. Não pode o registrador recusar um registro porque, eu passei lá na frente e eu vi que isso aqui é um parcelamento irregular e não vou registrar. Não pode. O registrador precisa amparar sua decisão com base em documentos que ele tenha no registro de imóveis. Então, quando nasce, mesmo hoje, se nascer um parcelamento irregular, é provável que os primeiros que levem a registro consigam registrar. Porque talvez eu tenha uma área lá de 100 mil metros quadrados e uma pessoa venha registrar uma fração ideal. Bom, uma fração ideal não parece caracterizar aí uma burla ao parcelamento do solo. Aí vem uma segunda, vem uma terceira, vem uma quarta. Poxa, aí vai começar a soar uma sirene no registro de imóveis. O que é isso aqui? Quer dizer, é a quinta pessoa que vem registrar uma fração ideal. Essas frações ideais são de tamanhos de lotes. Parece que começa a caracterizar que uma burla à lei do parcelamento do solo e aí vai se brecar o registro.